Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo. Santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. E para o episódio de hoje eu estou aqui com Dani Vieira, Tati Boni, Rodrigo Gonçalves. Esse episódio, ele seria a continuação do episódio de Carlo Acutis, né? Carlo Acutis, que foi o cyberapóstolo da Eucaristia. Hoje nós vamos falar daquele que é o apóstolo da Eucaristia. Ele só não foi também o cyberapóstolo, porque na época dele o cyber não estava em moda, né? Foi um pouquinho antes ali, alguns anos antes de Carlo Acutis. Mas se você ouviu o episódio de Carlo Acutis, gostou da história dele, gostou de todo o trabalho que ele fez a respeito da Eucaristia, você não perde a oportunidade de aprender também com o santo que nós vamos falar hoje, que é São Pedro Julião Eymar. Então vamos à biografia dele. falar antes da biografia, Marcos, vamos falar assim, que ele não é a continuação, mas ele é a introdução, né? Porque ele veio antes de Carlos Acutis. Então ele foi quem Ele é a iniciou inspiração, né? inspiração e a introdução, né? Ele veio bem antes do Carlos Acutis trazer e incendiar esse amor pela Eucaristia. Vamos lá, então, a biografia. Pedro Julião Eymar nasceu no dia 4 de fevereiro de 1811, em Namur, na França. Filho de Julião Eymar e Madeleine Polorz. Foi educado e inserido nas práticas cristãs desde muito pequeno. Assim, desde a infância, tinha vontade de se tornar padre. Aos 12 anos, na primeira comunhão, ao receber Jesus Eucarístico, sentiu ainda mais forte o chamado ao sacerdócio. Aos 16 anos, perde sua amada mãe e, aos pés de Maria, clama para que ela seja sua única mãe e lhe conceda a graça de se tornar padre. Em 20 de julho de 1834, festa de Santo Elias, recebeu a ordenação sacerdotal, aos 23 anos de idade. Em 1839, entrou para a congregação religiosa dos Padres Maristas. Depois de muitos anos, sentiu o chamado para fundar a sua própria congregação. E em Paris, no dia 13 de maio de 1856, funda a Congregação do Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião Eymar faleceu no dia 1º de agosto de 1868, aos 57 anos de idade, devido a uma hemorragia cerebral. Foi beatificado em 1925 por Pio XI. Em 9 de dezembro de 1962, foi canonizado pelo Papa João XXIII e nomeado apóstolo da Eucaristia depois de mais de 33 anos. Muito bem, gente. Uma história incrível, realmente, de amor e devoção à Eucaristia, né? E eu pergunto para vocês, então, como foi conhecer um pouco mais de São Pedro Julião Eymar? Como foi conhecer a história dele? O que mais chamou a atenção? Cadê a Cris para falar da família? Essa aqui é uma família top para falar, pô. A primeira coisa que eu pensei é o que eu estava fazendo com 5 anos de idade na minha vida. Né? E eu não lembro muito bem o que eu fazia com 5 anos de idade. E a primeira coisa que eu vi
da história dele foi a irmã dele mais velha procurando ele, né? E ele tinha meio que desaparecido, vamos dizer assim, da casa, da família. E aí ela encontra ele na igreja, né? E ele estava muito próximo ao sacrário. E aí a irmã dele pergunta, né? O que você está fazendo aqui? Ele falou, estou conversando com Jesus. Aí ela pergunta, mas por que aqui? Aí ele responde, né? Porque aqui eu consigo ouvi-lo melhor. Com 5 anos de idade. Exato. Ele tava com o rostinho colado no sacrário, né? Ai, gente, só de imaginar é uma coisa linda, né? Com Ô, ele. Rodrigo, eu acho que provavelmente com 5 anos você tava comendo formiga, sei lá, alguma coisa assim, né? Comendo formiga para não falar comendo outra coisa, né? Tipo, aquela melequinha que sai do nariz. Poxa, mas você vê. É incrível, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fazia com 5 anos de idade? Se aconteceu uma história dessa, eu sente até mal, né? Você fala, meu, desculpa, né? Não ser assim. Esse amor todo que ele tinha pela Eucaristia, né, pela Santa Eucaristia, eu imagino que veio muito da educação da mãe, né, porque ela era uma fiel de missa diária, então ela estava sempre na igreja, levava ele em todas as missas, então as adorações, ele sempre estava presente, e inclusive ela como eles eram, né, tanto ela quanto o pai eram católicos, uma família que tinha muito, né, enraizado os costumes e as tradições católicas na família, e ela já foi ensinando isso para ele desde pequeno, né? Desde muito bebezinho. Eu li que até assim, quando ela ia colocá-lo para dormir, né, à medida que ele foi crescendo, ela às sextas-feiras, né, dias de sexta, ela colocava ele para dormir como se fosse num bercinho de palha, para que ele já fizesse algumas mortificações, né, e ele já ia recebendo até esses ensinamentos dela, né, de que um católico ele segue o caminho de Jesus, que é o caminho de cruz, né? Então essas mortificações ele já ia ensinando a partir dali. Então imagina como foi, né, florescer essa devoção desde berço, desde muito pequeno, né? Por isso que aos 5 anos ele estava lá com o rostinho colado no sacrário, né? E a paixão dele era tão forte que, assim, com 5 anos ele não podia receber Jesus Eucarístico ainda, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que assim, ele buscava ficar perto de quem recebia Jesus. Quando a irmã mais velha dele, né, que já tinha 12 anos, era 12 anos mais velha que ele, na verdade, quando ela comungava, ele já procurava logo ela para ficar pertinho dela, porque sabendo que Jesus estava ali, ele também estava próximo. Isso eu achei muito lindo. E lembrei até de uma vez, né, que a Tati falou que em um momento que ela estava com uma amiga nossa em dificuldade, ela falou, amiga, toca em mim, porque eu recebi Jesus. Eu lembrei na hora, eu falei, gente, é verdade, para a gente se torna o sacrário vivo, Jesus está na gente, né? E o que a gente é capaz de fazer, de levar Jesus às pessoas que estiverem, né, próximo a nós, né? Eu achei tão bonitinho isso. E aí, assim, esse amor pela Sagrada Eucaristia era porque naquela época, ao fim das missas, tinha a bênção com o Santíssimo Sacramento, era uma prática. Então, todas as missas tinha a bênção com o Santíssimo Sacramento. Então, ele ia à missa todos os dias e recebia a bênção do Santíssimo Sacramento. E ali, desde pequenininho, cultivando esse amor, ele já desejava ser padre, para poder trazer Jesus Eucarístico, né, às pessoas e estar ainda mais próximo da Eucaristia. Eu li que a mãe dele levantava ele, né, Dani? Na hora da bênção, ela levantava ele para ele ser abençoado. Achei muito lindo. Que lindo! Quando eu li também que ele ficava do ladinho da irmã para sentir Jesus mais perto, eu lembrei desse episódio também. E como é bom lembrar, né? E que a gente possa trazer isso conosco, né? Essa verdade de que quando nós recebemos Jesus, ele está conosco. A gente não sabe mais aonde começa a gente, aonde termina Jesus, onde termina Jesus e começa a gente. Então a gente precisa exercitar esse poder, né, que a Eucaristia tem, e quando ela está dentro de nós, nós podemos, né, passar essa verdade e esse amor para as pessoas. Eu fiquei encantada com a pré-eleição dele, desde tão novo, né, e me fez refletir muito sobre essa questão do amor e o respeito à Eucaristia, né, e isso com certeza se deu pela prática da mãe, que era essa mãe que vocês já falaram, de missa diária, essa mulher de fé, e eu me recordei quando eu estava grávida do Cauã,
né, que nós tínhamos um pároco aqui que ele sempre cantava a consagração de Nossa Senhora ao final das missas, e eu sempre passava a mão na minha barriga e cantava a consagração, consagrando o Cauã, né? Então, pela graça de Deus, eu tive um parto abençoado, né? Hoje eu vejo que meu filho é uma criança abençoada, também dessas práticas que a gente vai tendo, de consagrar a criança desde cedo, de levar, né, a criança à Santa Missa desde o ventre. Então, isso também faz muita diferença para que a criança sinta o desejo de estar nas coisas de Deus. Porque se eu não apresento isso para ela, como ela vai ter o desejo se eu não apresentar, né? Então, louvado seja Deus pela vida dessa mãe, né? Famílias católicas raiz criam santos. Então, fica essa reflexão para gente. E uma curiosidade, assim, que ele era o 10º filho deste casal. A irmã que ele tinha era a irmã do primeiro casamento do pai, né? Então, era uma meia-irmã. E, assim, todos os filhos desta mãe morreram. Os 8 morreram, os ainda pequenos, ainda bebês, e o que seria mais velho morreu, acho que na guerra ou em alguma luta. Então, ficou só ele, né? Ele seria o caçula, ele é o último de 10 filhos. Então, você imagina esta mãe que perdeu tantos filhos, tendo esta criança. Ele é batizado logo já no dia seguinte do nascimento. E isso é uma bênção, né? Do bebê ser batizado logo após o nascimento. E assim, o que ela tinha que fazer? Depois de perder tudo, de perder todos, né? Ela só entrega o filho dela. Ela só entrega o filho dela para Deus e para Nossa Senhora e vai cultivando naquele menino o agradecimento, o amor à Sagrada Eucaristia, porque ele também era um milagre. Porque ele não morreu, né? Mesmo como todos os outros. Aquele menino, eu imagino assim, que para aquela mãe, aquele menino já era um milagre. E desses filhos que ela perdeu, inclusive, ela perdeu 7 filhos em 5 anos, né? Então foi um prazo muito curto, assim, para que os filhos morressem. E imagina como isso mexia com ela, né? Porque a gente sabe que naquela época, né? A gente está falando do ano por volta de 1800, então a medicina não estava avançada. Então as crianças acabavam morrendo de doenças que hoje não acontece nada, né? E ela perdeu, sim, esses 7 filhos na sequência. E depois teve o 8º, que ela perdeu um pouco maior, né? Como a Dani comentou. Então, realmente, acho que ela olhava para São Pedro, Julião e Mar e via realmente o milagre e tratava ele com... É difícil mensurar o amor que uma mãe tem por um filho. Acho que ela olhando para ele, acho que era um amor ainda maior, porque ela podia estar ali cuidando dele, criando ele, e a esperança dele crescer, vê-lo bem, vê-lo feliz, né? Vendo ele adulto, realizando seus sonhos. Né? E o pai dele também, né? A família toda era muito católica, né? E antes, até mesmo antes de perder os filhos, era uma família que tinha posses, né? E aí, com a Revolução Francesa, né, que aconteceu aí mais ou menos no período que eles viveram, né, houve uma certa perseguição aos católicos, onde o pai dele perdeu tudo, né? E precisou fugir mesmo da onde vivia até chegar a essa cidade de Lamoure, né? Tiveram perdas materiais, né? Foram perseguidos por serem católicos e depois tiveram as perdas dos 7 filhos em 5 anos, né? Então imagina a cabeça dessa família, né? Quando a gente fala aí, Tati, de sofrimentos, né? Imagina o que é passar por isso, né? Perder tudo que tinha, bens materiais. Imagina a história de vida antes, né, deles também se perderam. O pai dele perdeu uma esposa antes também, que ele era viúvo, né, antes de casar com a mãe de São Pedro. Olha a história de perdas, né, dessa família, e ainda assim se mantiveram fiéis à sua fé, né, se mantiveram fiéis àquilo que acreditavam, não renunciaram ao catolicismo, não renunciaram a Jesus, e mesmo perdendo todos esses filhos depois, até onde eu vi em uma das biografias, falava que o pai foi presenteado com a vida de São Pedro Julião, né? Que ele foi um presente de Deus para o pai, né? E para a mãe, obviamente, né? Diante de tudo que eles passaram, então São Pedro foi esse presente de Deus para eles. Olha que coisa linda, né? E a gente pode pensar assim, imagina se essa mulher tivesse desistido de ter filhos. Ele foi o 10º filho.
Se ela tiver, depois de tantas perdas, se ela não tivesse rezado, se ela não tivesse persistido na fé e tivesse falado, eu não quero mais ter filho, não, né? E, gente, a gente teria menos um santo, a gente teria menos um apóstolo da Eucaristia. Eu acho que Santa Teresa foi assim também, né? Santa Teresa d'Ávila foi assim também, né? Ela foi, na verdade, se você pensar, quantas filhas... Pega Santa Catarina de Sena, né? Que foi a 24ª. Santa Catarina de Sena, é verdade. Então, pessoal, o que eu gosto nessa história é que ela não desistiu, né? Igual vocês estão falando, ela não desistiu, mas também, assim, como ela depois intercedeu para que ele realizasse o sonho de ser sacerdote, né? Que ela acreditava muito nisso. E eu gosto de pensar assim, ela não foi egoísta, que ela falou assim, ó, não, pô, tive não sei quantos filhos, morreram todos, agora esse que vingou quer ser sacerdote? Não, eu quero ele aqui perto de mim, vai ficar aqui comigo. Não, ela não foi egoísta. Vai me dar netos, né? Não, ela intercedeu para que ele, né, seguisse a vocação também, e o caminho. Pensando, tem que continuar na família, né? Poderia pensar isso, né? Mas o pai... Vai acabar, pô. Então, aí a gente vai... ele queria muito ser padre, a gente vai entrar nessa história do pai. Aí, na primeira comunhão, quando ele sentiu aquele fervor mesmo, depois que recebeu Jesus pela primeira vez, ele tinha certeza ali. E aí ele foi falar com o pai dele, que ele queria ser padre. O pai dele falou o quê? Não, você não vai ser padre, você vai trabalhar comigo, vai ser um comerciante, né? Nada dessa história de ser padre. E aí o que é lindo, gente, o que a mãe dele fez? Brigou com o pai dela, com o marido dela? Não. Se separou, fez escândalo? Não. Ela apenas orou. Ela ficou ao lado do filho, e rezou e intercedeu o tempo inteiro para que fosse feita a vontade de Deus em primeiro lugar. Ai, gente, é muita paixão por essa mulher. Exato. Inclusive, um ponto que é importante até para comentar, né, nesse caso que a gente vinha falando, né, de que ela não desistiu, foi lá, teve o 10º filho, e é importante ver que, de fato, assim, o que Deus espera de nós, né, então, assim, Deus quer que a gente tenha 10, 20, 30 filhos? Não, na verdade, Deus se abra à vontade dele. A gente não sabe quantos filhos ele vai querer para nossa vida, então a gente tem que estar aberto à vontade de Deus, como a igreja nos orienta, né? E aí a mãe dele, aberta, né, com toda essa fé que a gente vem falando, foi lá, teve ele e rezou pela vocação dele, né? O pai queria que ele ficasse trabalhando com ele pela situação que eles estavam, né? Como o Rodrigo até comentou, eles perderam tudo. Então o pai, primeiro que o pai não ia conseguir pagar os estudos dele no seminário, né? Não tinha dinheiro para isso. E outra que o pai precisava que ele trabalhasse para ele colocar dinheiro dentro de casa também para ajudar, né? Então o pai, na hora que ouviu isso, falou, não, amigão, que história é essa? Pode trabalhar, vamos embora. Você vai trabalhar não para encher a alma e o coração das pessoas, mas para encher a nossa barriga, né? Vai lá, traz dinheiro para dentro de casa porque a gente precisa dele. E ele também, né, São Pedro se manteve obediente ao pai, né? O fato do pai dele, a primeiro momento, negar essa ida dele ao seminário, por tudo isso que o Marcos comentou, a gente imagina aqui, né, a posição do pai. São Pedro também, né, Tati, poderia, como um jovem, né, se revoltar, se indignar, né? Mas não, ele manteve a sua obediência ao pai, ajudou o pai no seu trabalho, e aí meio que escondidas lá estudava latim, né, sem o pai meio saber, mas obediente, foi obediente, fez o que o pai pedia e ao mesmo tempo ia se preparando, né, e a mãe rezava, né, para que fosse mantida a vontade de Deus, né. O pai não deixou, depois... assim, o pai não deixou ser padre, não falou nada que não podia estudar latim. Exato, não pode estudar latim, outra conversa, né, Dani? Não pode rezar, não pode estudar latim, não disse nada disso, né? Então ele continuou lá nas orações dele, no estudo dele, autodidata, inclusive, se preparando, né? Isso me lembrou muito, gente. Isso me lembrou muito a nossa... Pô, vou me sentir um velho agora, né? Me lembrou a nossa juventude, né? Quantas vezes a gente, dentro da igreja, começava, sei lá, 7, 8 da manhã, e até 8, 9, 10 da noite,
e às vezes nossos pais, né, chegavam em casa, davam umas broncas na gente lá também, né, porque foi de fato algo muito novo dentro do nosso bairro, da nossa comunidade, né, e de fato não era muito comum, né, vamos dizer assim, tanto jovens, como a gente se reunia, né, e por tanto tempo dentro da igreja como a gente vivia, né? Então, isso me lembrou bastante isso. Às vezes as broncas que eu tomava com muito amor e carinho dos meus pais, hoje a gente consegue enxergar isso, né? Mas na época era curioso, né? Isso me lembrou muito essas cenas, né? Me veio muito à cabeça quando chegava em casa, daqueles grupos de jovens que atrasava meia hora, uma hora para acabar, né? E chegava em casa, minha mãe olhava e falava, meu Deus do céu, não tem hora para voltar para casa, não. Aí a gente respondeu, né? Pô, mãe, se decide, né? Porque assim, se eu tô aí na zoeira, curtindo e tal, tá errado. Se eu tô indo pra igreja também tá errado. Mas era bem por aí É. mesmo. Não, e o pior, né? A gente não. Vai que ela ouve depois e dá bloco em nós. E a gente assim, a gente está tão longe da santidade que a gente se sentia o maior dos injustiçados, né? Quando a gente levava uma bronca por ter atrasado. Mas que injustiça! Eu não estava na balada, eu estava na igreja. Como que ousa falar assim comigo? É isso. Oh, meu Deus do Ai, céu. gente. As nossas más inclinações, né? Enquanto São Pedro Julião já tinha, né, toda aquele amor, aquele zelo pela Eucaristia desde os 5 anos de idade, a gente já tinha a rebeldia desde os 5 anos de idade, né? É verdade, Ainda bem que Deus, minha filha, cuida de nós. Ainda bem que Deus é misericordioso e cuidou completamente de nós e a gente está aqui hoje, né? Caminhando. Eu queria voltar um pouquinho na questão do estudo, porque eu fiquei imaginando assim, quanta certeza ele tinha da vocação dele, né? Porque o pai falou, não, vamos aqui, você vai trabalhar comigo. Ele obedeceu o pai, mas o que ele fez? Eu vou estudar, porque ele acreditava na vocação dele. É aquela coisa de você colocar o pé sem estar vendo, né? Eu sei que eu tenho um futuro ali, que a minha vocação é sacerdócio, então eu preciso estudar. Então, se a gente para refletir no tamanho da fé dele, e em quão ele acreditava nessa vocação, gente, é um ensinamento muito grande para a gente. Ele falou, eu preciso ser obediente ao meu pai. Contrapartida, eu sei da minha vocação. Então, eu vou começar a estudar ali. Né? Então, é muito lindo de ver essas almas eleitas, com tão pouca idade, né? Trilhando já esse caminho de santidade na obediência e na certeza da vocação. Quantos de nós, gente, a gente fica anos e anos em crise existencial porque a gente não sabe qual é a nossa vocação, não consegue saber a profissão que a gente vai seguir, não sabe se vai casar, se vai ser consagrado, se vai ser, né? E ele não. Ele, desde que ele se entendeu como gente, que foi lá nos 5 aninhos dele, ele sabia o que Deus queria dele. E ele foi até o fim. Exato. E outra reflexão também, Tati, que eu fiz aqui, né, nesse processo dele, né, de ir amadurecendo na fé e tal, é que a Dani até citou, né, que quando ele faz a primeira comunhão e ele recebe Jesus eucarístico ali, ele já entende que ali, de fato, naquela hóstia consagrada, está o próprio Deus. E ele se aposta daquilo de tal modo, né, que ele não quer se separar de Jesus eucarístico nunca mais. E aí eu fiquei pensando, né, no meu processo de conversão, de entrada na igreja, porque assim, eu fiz analogia como uma criança aprende, né? Porque assim, quando a gente tem um filho e a gente está educando essa criança, a criança vai aprendendo ali com 1, 2 aninhos a imitar a gente, né? Então ela começa a falar as coisas à medida que ela vai ouvindo, ela vai imitando. E quando eu entrei na igreja, assim, eu não tem ninguém que falou para mim assim, olha, vem cá, deixa eu te falar tudo o que tem que ser, tipo assim, para ser um católico de verdade, tem que fazer isso. Não, você vai fazendo meio que por imitação, você vê as pessoas fazendo e agindo na igreja e você vai fazendo. E aí, qual a relação que eu fiz, né? Porque tentando pegar do pensamento maior e vir descendo aqui pro ponto que eu quero chegar, né? Que se eu creio em Deus, se eu creio que Jesus é Deus, que ele instituiu uma igreja e que essa igreja é a igreja católica, eu tenho que crer em tudo que a igreja me ensina. E a igreja me ensina que, a partir da consagração, aquela hóstia, que tem os acidentes de hóstia, mas a sua substância virou a substância do próprio Deus. Então é Deus que está ali presente, é Jesus que está ali presente. Se é Jesus que está ali presente,
por que eu não quero estar próximo dele como São Pedro, Julião e Mar queria, sabe? Porque quando eu chego na missa, eu não falo com Jesus que está ali no sacrário. Sabe essa relação de você... É como se fosse assim, ó. Se fosse Jesus de carne e osso, como ele veio anos atrás, eu iria lá cumprimentá-lo, eu iria lá ficar com ele. Como eu não estou vendo ele de carne e osso, é como se ele não estivesse lá. Só que ele entendeu isso na primeira comunhão. Ele entendeu isso assim... Esse aqui é Jesus, é nosso Senhor, é o meu Deus, e eu quero ficar com ele. E, assim, eu fui entender, sabe, entender a magnitude do que é a Eucaristia. Eu já tinha uns 10, 12 anos de caminhada aí, pelo menos, né, se não mais. Então, eu achei muito bonito isso, né, que logo no primeiro momento ali, no primeiro contato de fato que ele teve, fora os episódios, né, 5 anos com o rostinho colado no sacrário, a irmã comungava, ele ficava do ladinho ali para ver se ele sentia também Jesus, né? Então, às vezes, quanto tempo a gente demora para entender e viver aquilo que a igreja nos ensina, e uma verdade tão grandiosa e tão importante para nós, né? Porque se você olha a história de todos os santos, né, a gente já vem falando aqui há mais de 30 episódios, né? O santo é aquele que mais ama Jesus, né? No final do dia, a medida é o amor. Só que, além do amor, você reconhece os grandes santos pela devoção que eles têm e a Nossa Senhora, né? Então, quando você vai assimilando tudo isso, você fala assim, meu, como eu demorei tanto tempo para enxergar isso, né? Coisa que ele enxergou num estalar de dedos. E o pior é enxergar e não fazer, né, Marcos? Eu acho que eu estava refletindo hoje aqui com crise existencial, essa questão da minha profundidade no meu relacionamento com Deus, né? Eu acho que a gente tem relacionamentos muito rasos ainda com o nosso Deus, porque a partir do momento que a gente estuda um santo desse, igual a gente já falou sobre Carlo Acutis, a gente já entendeu essa questão da Eucaristia e a gente ainda não busca diariamente, muitas vezes por falta de vergonha na cara mesmo, preguiça, como é essa relação nossa com Deus? É rasa ainda, é muito raso, porque se eu sei que Deus está ali, que Ele é a cura, que Ele vai estar dentro de mim, as pessoas podem tocar em mim, que elas vão tocar no próprio Cristo, eu ainda vou na missa só no domingo, eu tenho um relacionamento muito raso ainda com Jesus. Então, eu tô em que morada, em que degrau, sei lá, eu tô. Onde eu tô? Essa reflexão também eu fiz um pouco sobre a Eucaristia, viu, Tati? Eu também fiquei pensando nisso, quanto a gente valoriza, né? Quanto a gente dá valor, de fato, à Eucaristia. Nesse momento, especificamente, né, que a gente tá, Jesus Eucarístico está lá na igreja, né? Ela aberta, ela fechada, ele está lá, né? E aí você vê um menino de 5 anos indo até a igreja para ouvir Jesus, porque lá ele ouvia mais de perto, né? E hoje as igrejas estão fechadas, né, nesse momento, né? Eu sei que aqui o podcast só pode estar ouvindo em vários momentos, né? Mas nós estamos falando nesse momento, no momento de pandemia, né? Onde as igrejas estão fechadas e talvez a gente nem passe na frente, ou se passa na frente de uma igreja, nem lembra que tem um Jesus ali, né, eucarístico, tá lá, guardadinho, né, e que talvez precise a gente parar um minutinho, ainda que seja na frente da igreja, para cumprimentá-lo, né. Sim, o Frei Gilson fez uma proposta essa semana, eu estou acompanhando o Rosário com ele na madrugada, e cada dia tem um propósito, ele falou, hoje o seu propósito é visitar Jesus, e eu não quero saber se a igreja está fechada. Se a igreja estiver fechada, vai na porta da igreja e fica 15 minutos lá, adorando Jesus, com a igreja fechada mesmo. Se vira. E eu amei, porque é isso mesmo que a gente tem que fazer. Vamos passar em frente à igreja, vamos conversar com Jesus. Como que a gente quer ouvir, Rodrigo, a voz de Deus? Como é que a gente quer, né, ser intercessor, ser pregador, viver a igreja doméstica, se eu não escuto Deus? Se eu não tenho intimidade com esse Deus, se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não entro no secreto, se eu não converso, se eu não falo, se eu não tenho amor à Eucaristia, não dá. Não dá, é preciso profundidade, é preciso intimidade. É preciso, quando a gente passar em frente à igreja, a gente abre um sorriso daqui a aqui, porque a gente fala, meu, Jesus está aqui, sabe? E a gente ainda não faz isso. Então, é bom, passou da hora da gente refletir. O céu é dos violentos, né, Tati? Não tem espaço para preguiça, né? Se você tem a oportunidade, gente, assim, essa é a maior reflexão que eu acho que eu fiz lendo a história de São Pedro, Julião e Mar, que é realmente assim, você entendendo que é Deus que está ali. O que te impede de, tendo a disponibilidade de ir lá se aproximar, conversar, ter um diálogo franco, aberto, que é o seu Deus, cara? Que deveria ser seu tudo, né? Assim como o meu, então eu falo isso para mim também. Então realmente essa reflexão foi bem profunda, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? Em quanto tempo eu demorei para essa ficha cair, sabe?
Acho que eu ficava empurrando ela lá no orelhão e a ficha não descia, não descia. Até que chegou uma hora, eu achei o jeito ali, a ficha caiu. Chegou uma hora que extinguiram os orelhões e você... Aí facilitou com o celular, né? Aí o celular digital facilitou. Tem muita gente que tá indo no Google agora saber o que é orelhão. Como colocar uma ficha no orelhão? Boa. Ai, E Deus. voltando lá, ó, e São Pedro e Julião, ele tem uma receita para tudo isso, né? Ele fala assim, dentro do o que a gente tem que fazer para a gente ter esse amor, para a gente ter um maior zelo à Eucaristia. Eu vou ler aqui o que ele fala, ó. Para a glória de Deus, é preciso ter uma paixão que nos domine a vida e produza os frutos necessários e desejados por nosso Senhor. O amor só triunfa quando é em nós uma paixão vital, e esta deve ser ardentíssima em relação à Eucaristia. Quando a gente tem uma paixão, quando a gente tem um objetivo, o que a gente faz? É buscar esse objetivo a todo instante, né? E ele era chamado muitas vezes de radical porque toda a regra de vida dele era com esse objetivo, né? De amar a Eucaristia e de divulgar este amor, o amor de Jesus Cristo eucarístico por todos nós e que a gente deve buscar. Se a gente não quer ser salvo, a gente não deseja a salvação, então isso tem que ser uma meta de vida. Toda a nossa vida tem que estar voltada para a salvação, né? E a gente, na verdade, coloca a salvação muitas vezes em último plano. A gente quer viver, né, as delícias deste mundo, né, quer estar junto. Não que a gente não possa estar com família, que a gente não possa ir em festa, né? Mas a gente tem que... tudo tem o seu momento. A gente, muitas vezes, coloca Jesus em último lugar, né? Então, assim, mudar a questão, assim, mudar a chave, né? Colocar Deus no lugar dele, que ele seja o centro, que ele seja o centro e que ele seja a nossa meta maior. Todo o restante aqui nesta vida, nessa terra, é acréscimo, é graça de Deus, né? E então isso é um tapa na cara para nós cristãos, né, do século XXI aí. E ver como ele de fato viveu isso, né? A gente vai falar talvez mais para frente, né? Mas um dos trechos que marcou muito da história dele foi quando ele fala que ele queria colocar fogo nos 4 cantos de Paris, né? Fogo eucarístico nesse caso, né? E você sabe que eu gosto muito de história, né? E aí eu sempre vou pesquisar o que estava acontecendo lá naquela época quando esse santo viveu. E pô, a França, no momento que ele viveu, estava o caos, né? Tinha acabado de passar pela Revolução Francesa, né? O período ali, Napoleão Bonaparte, e até hoje a França tem sequelas, né? Quando a gente fala de Estado laico versus religião, a França hoje ela chegou num estado de ausência de Deus muito profunda hoje, né? E essas origens vêm desde essa época. E São Pedro Julião já nessa época falava que precisava anunciar o fogo da Eucaristia dos 4 cantos de Paris, né? Porque ele já, na visão dele de comunhão com Deus ali, ele já via os impactos do que estava acontecendo na sociedade naquele momento, né? E o que isso poderia desdobrar. E até hoje, né, a França ainda vive situações de ausência de Deus profundas, né? Mesmo com tantos santos, né, na história da França, né? E a França, por muitas vezes, é considerada uma queridinha, né, aos olhos de Deus, né, dentro da Igreja Católica, né? Então, isso que você comentou da paixão, né, que ele fala, e você vê ele fazendo isso, né? Ele falou, mas ele viveu isso, né? E ele se propôs a viver isso. Então, e o desejo dele maior de ser padre era justamente esse. Ele queria ser padre para poder divulgar isso, né? Porque ele poderia ter vivido a vida dele como leigo, adorador lá, né, contemplativo, mas o desejo dele de ser padre era fazer isso, era levar, não era apenas para ele. Ele não queria o amor eucarístico apenas para ele, ele tinha necessidade e sabia
que a sociedade, que o mundo precisava. E em relação a isso, tem mais uma frase dele para vocês terem certeza que não somos nós que estamos falando. Olha o que ele fala, né? Tenho refletido a miúde sobre os remédios para esta indiferença universal que se apodera de tantos católicos de maneira assombrosa, e só encontro a Eucaristia, o amor a Jesus Cristo. A perda da fé provém da perda do amor. Então, como o Rodrigo falou, foi um momento em que até os católicos, né, assim, deixaram de ser católicos, deixaram de acreditar em outras coisas, deixaram de acreditar no sobrenatural, no amor divino, e deixaram de cumprir as suas obrigações e de colocar nessa meta sendo o céu. E começaram a se apegar às coisas materiais, a ter, né, os pertences e os bens, e deixar Deus de lado. E aí ele fala que, assim, é assombroso. Só tem remédio, né? Só tem o remédio. E o porquê que aconteceu isso? Porque se perdeu o amor pela Eucaristia, né? Acabou o amor pela Eucaristia, acabou tudo. Porque a Eucaristia é a base. Aí, assim, quando a gente não tem amor pela Eucaristia, a gente é o quê? Um cristão meia-boca mesmo. Vai ser um cristão meia-boca. A sociedade que ele vivia na época optou em tirar Deus do centro das suas vidas. Né? Foi essa decisão dos franceses nessa época, né, que ele viveu, e o pós também, né? E não tem jeito, né, gente? A gente sabe disso na nossa vida também. Quando a gente toma decisões de tirar Deus do centro da nossa vida, a gente sabe o que vai acontecer, né? Não tem mágica, né? Você tira Deus, quem vai governar a sua vida? Você tá tirando Deus, tá colocando quem no governo da sua vida? É óbvio, né? Não gosto nem de falar o nome. A gente lembra da... A gente no grupo de jovens, né, Rodrigo? A gente não fala, gostaria de falar o nome. Mas, óbvio, é ladeira abaixo. É o caminho certo para dar errado, né? É o caminho certo para dar errado, não tem jeito. Então, aí, no fim, ele acabou perdendo a mãe, né, aos 16 anos, e recebendo, né, se colocando diante de Nossa Senhora, ele pediu essa graça e Nossa Senhora concedeu a ele a graça, e o pai acabou concedendo a permissão para ele ir para o seminário. Né? E ele teve a ajuda de um oblato, né? A gente teve aqui na nossa juventude os padres oblatos, e é a mesma congregação, né, Marcos? Porque Exato. São os oblatos do Imaculado Coração de Maria, né? Quando eu me converti à Igreja Católica, eu comecei numa paróquia que era gerida, né, administrada pelos oblatos de Maria Imaculada. Todos nós, eu acho, né? Então, assim, da nossa região aqui, quem né, foram os nossos pastores durante muito tempo, foram os padres oblatos. E ele teve, né, uma grande ajuda de um padre oblato para poder convencer o pai. E aí esse próprio padre oblato levou ele também lá no seminário, apresentou ele para o reitor na época, e ele foi aceito. E aí ele foi, enfim, conseguiu a graça de ser sacerdote. Ele alcançou a graça, mas não quer dizer que ele não teve, né, sofrimentos e não teve dificuldades. Antes dele ter a ordenação dele, na verdade, ele ficou muito doente, quase morreu. E aí ele se apegou a Deus, lá quando alguém foram dar, acho que o sacramento, né, o sacramento dos enfermos, nossa, agora fugiu não. Unção dos enfermos? Unção dos enfermos, isso, mas o que é um sacramento? Foi dar o sacramento da unção dos enfermos para ele, e ele se apegou muito ao Senhor e pediu: Senhor, permita que eu me ordene para que eu celebre apenas uma única missa. Eu não te peço mais nada, eu só te peço que eu celebre uma única missa, né? Ele queria trazer Deus pelo menos uma vez, assim, pelas mãos dele, pela fé dele, apenas uma vez. E a graça foi concedida, e ele se ordenou. Ele não só celebrou uma missa, mas como fez, assim, muitos prodígios em nome de Deus, né? Buscando sempre imitar o apóstolo Paulo, desejando levar o nome de Jesus e levar Jesus eucarístico para todos os lugares, para que fosse adorado e amado. E aí ele tinha uma coisa muito interessante, que ele falava assim, que Jesus tinha que sair do sacrário.
Aí eu ficava imaginando assim, esse padre tirando Jesus de dentro da igreja e andando assim na rua, sabe, com Jesus. Eu ficava imaginando isso. Falei, Jesus tem que sair do sacrário, sair de dentro da igreja e ir até o povo, ele falava, né? E ir até o povo, para que as pessoas vejam, e acreditem que ele é o único Salvador. O legal é que no dia da ordenação dele, né, isso eu fiquei imaginando, né, a irmã dele, né, porque essa irmã que procurou ele lá no sacrário, essa irmã que ele ficava do lado na hora da comunhão, ela insistiu muito para que ele ficasse mais um dia em casa, né, antes dele partir lá pro novo destino dele, que era onde ele ia ficar, né. E a resposta dele para essa irmã, né, a gente fez, pô, foi meio duro, né, mas é essa paixão, né, que às vezes faz a gente tomar ações e palavras, né, justamente quando a gente está com essa paixão que ele viveu a vida dele, né, que ele respondeu para a irmã dele assim, né, um dia bastará para eu perder minha vocação, né, então a irmã dele pediu, fica mais um dia, ele falou, pô, se eu ficar mais um dia é o que basta para eu perder minha vocação. Olha que radicalidade, né, que certeza, né, que ele tinha da vocação dele, que ele não queria desperdiçar nem um dia. Falei, a gente sempre fica deixando para o amanhã, né? As nossas obrigações, a missa fica para amanhã, o terço fica para amanhã, todas as nossas obrigações ficam para amanhã, fica para depois, e a gente não assume isso, não acredita nisso, né? De que a gente pode perder a nossa salvação em 1 minuto, em 1 hora, agora, né? Dani, eu queria voltar um pouquinho quando a mãe morre, que eu acho tão bonito, né? Que fala assim, que quando a mãe dele morreu, entre lágrimas, ele pôs-se aos pés da imagem, de uma imagem de Nossa Senhora, né? E roga-lhe, por favor, a partir de agora sede minha única mãe. E antes de tudo peço-vos a graça de chegar um dia a ser sacerdote. E aí eu vos pergunto, né? Há alguma coisa que a gente pede à mãe que ela não atende? Não, né? Tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela pede a Jesus e ele atende. Então eu amo essa devoção à Nossa Senhora. Queria voltar também na questão que você falou, que imaginar eles pegando Jesus e andando, né? E aí você falando, eu fui pensando aqui, mas Jesus, ele por um acaso ficava sentado no templo, né? E esperando que as pessoas viessem a ele? Jesus, o que ele fazia? Caminhava, né, Dani? Ele caminhava, ele ia aos lugares, ele ia até as pessoas. Como que a hemorrágica foi curada? Ele estava andando, ela tocou nele, né? Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê um Jesus ativo, um Jesus que vai até as pessoas. E essa semana eu me emocionei várias vezes, né? Como o Rodrigo disse, a gente está no período de pandemia, vários vídeos que eu recebi aqui vendo padres, sacerdotes levando Jesus Eucarístico nos hospitais. Porque, gente, Jesus, ele é a cura. Então, ele não é para ficar trancado mesmo. Ele precisa sair, né? A gente não pode ir, mas Jesus pode vir até nós. E os sacerdotes, se tem sacerdote ouvindo a gente, sacerdotes, tragam Jesus a nós, né? Então, isso é lindo, quando ele fala, né? Eu preciso levar Jesus para as pessoas, é isso. E você vê, né, que ele de fato fazia isso. Teve uma história engraçada que eu encontrei, que teve uma revolução, algo desse tipo anarquista lá no ano que ele vive, em 1848, mais ou menos, e essa revolução anarquista, lógico, era contra todos os padres, essas coisas todas. E aí um grupo dessas pessoas encontraram, né, viram de longe ele, né, e falaram, lá um padre, né, tipo, para ir pegar e bater, enfim, fazer as coisas que eles faziam, mas aí eles reconheceram o padre São Pedro de Leão Aimar. E aí eles falaram, não, é o padre Aimar e tal. E esses caras que estavam fazendo a revolução, né, que era contra o catolicismo, pegaram, colocaram ele no colo, ficaram gritando viva o padre Aimar e levaram ele até o convento. Então você vê que até as pessoas que podiam ser contra a igreja, quando olhavam para ele, se sentiam de alguma forma tocados, o reconheciam e faziam festa quando via e levavam até a igreja ele, né? Então você vê que bacana quando a gente cruza, né, a fala com a ação, né? E você vê uma coerência nisso, né? Então, porque muitas vezes esses revolucionários eram quem? Eram os operários, eram os trabalhadores, não é isso? E para quem que ele se voltou?
quando ele, aí assim, continuando a história dele, né, ele foi ser padre, ele ficou como um tempo, né, como pároco de um lugar, mas ele viu que ali ele não estava conseguindo levar Jesus como ele queria, e aí ele queria entrar numa congregação para trabalhar mais como missionário mesmo, né, e aí foi quando ele foi para os maristas. Aí ficou lá um bom tempo, e os maristas tinham um postulado de levar a palavra de Deus para vários lugares. Depois de um tempo lá, ele se sentiu chamado, avisado também por Nossa Senhora, assim, que a Nossa Senhora realmente adotou ele como filho, nunca mais largou. E depois ele teve uma relação pedindo que Nossa Senhora pedindo para que ele, né, fundasse uma congregação e levasse a Eucaristia às pessoas, para que a adoração e o amor à Eucaristia fosse um alento e fosse também, como que se diz, gente, quando pelos pecados das pessoas, redimir os pecados? Reparação. Reparação. Exato. E todo esse movimento que ele fizesse fosse em reparação às injúrias, né, e todos os pecados cometidos à Santa Eucaristia. E aí ele acabou fundando, então, a congregação dos... Como que é o nome mesmo, gente? Da congregação que agora esqueci? Congregação do Santíssimo Sacramento. Ah, tá. Eu estava na dúvida se era isso mesmo. Então, ele acabou fundando uma congregação do Santíssimo Sacramento com esse objetivo de adoração, contemplação à Eucaristia, mas não só isso. Não é aquela contemplação, vai lá e fica preso no mosteiro, lá contemplando a adoração perpétua só ali. Não, ele tinha o objetivo de ir para a rua. E ir para a rua aonde? Ir lá nos operários, ir lá na periferia, ir para os pobres, e aonde ninguém queria ir naquele momento. Carcerados, enfermos. Exatamente. É onde ninguém queria ir, porque, como o Rodrigo disse, né, estava tendo uma revolução, era até perigoso, né, você, como religioso, sair na rua e ser atacado. E ele falava com tanto amor, com tanto entusiasmo, que ele saía convertendo as pessoas. E aí ele ficou conhecido lá. Então, assim, até o pessoal que se rebelava, quando via que era ele, não fazia, porque era ele que ia e dava atenção a esse povo, né? Esse povo excluído, que na verdade era excluído, que era... Nada resiste ao amor de Deus, né? Não é? E assim, Deus protege também, né, meu filho? Quando você está fazendo a missão e Deus te dá a missão, quando chega a sua hora, né? Deus sabe Exato. de todas as coisas. Não era a hora dele ali ainda. E aí, Dani, até complementando alguns pequenos detalhes, né, dessa parte, assim, que ele vai fundar a congregação, é que ele comenta, né, que ele estava lá rezando e aí veio, né, tipo um êxtase, né, onde ele fala que aquele pensamento, né, que se apoderou dele naquele momento, tomou todos os outros sentimentos e ele não via mais nada. E foi quando ele escutou esse pedido, né, de que naquele momento no mundo não existia nenhuma congregação religiosa que tivesse essa vocação e essa missão de olhar para Jesus Eucarístico. Então, o pedido era que ele fundasse essa congregação. E como ele já tinha, né, os votos perpétuos sido professados, né, até nos maristas, o superior dos maristas não queria abrir mão dele, não queria dispensar ele dos votos, porque, imagina, o superior ia estar abrindo mão de um santo, né? Imagina que nenhum superior, sabendo e vendo toda aquela santidade, todo o trabalho que ele fazia, ia abrir mão dele facilmente, né? Então ele chega a conversar com o Papa, que era o Pio IX na época, né? E o Papa fala para ele, fala, olha, a obra vem de Deus, nós estamos todos convencidos disso. E a igreja, ela precisa disso. Então que seja feito todo o esforço necessário que a Santa Eucaristia seja conhecida em todo o mundo. Então foi a partir desse momento que o Papa dá a bênção, né, para que ele crie a congregação. E aí o superior dos maristas não teve mais o que fazer, né? Teve que liberar ele dos votos para que ele fundasse a congregação dele. E a congregação, quando ele funda ela, é isso que você falou, assim, e até casa com o que o Rodrigo comentou lá do incendiar a França, né? Que foi nesse momento que ele falou, olha, nós temos sim esse carisma, né? Nós vamos aqui ser conhecidos como os adoradores e nós vamos e queremos procurar adoradores em todos os cantos, mas eu não vou ficar aqui trancado. Eu quero incendiar essa Paris aqui, nos 4 cantos de Paris eu vou botar fogo, né? E então ele promete para Deus que ele faria de tudo para fundar a congregação. Se necessário, ele comeria pedra e morreria doente num canto lá, mas a congregação seria fundada e que, inclusive, né, entre outras coisas, nesse momento, né,
de fundação e quando começou o trabalho, ele pediu para Deus, né? Falou assim, que se Deus pudesse permitir que ele trabalhasse até a morte, até o final dos seus dias, sem nenhum conforto humano. Ele queria dedicar cada minuto dele à congregação, né? E aí então ele cria e funda, né, a congregação voltada, né, ao Santíssimo Sacramento, que são os padres, e ele também fundou, junto com uma outra irmã, né, que ele conheceu e que ela também tinha esse carisma, que é a congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, que aí seria a ala feminina desse trabalho, né? E aí com a característica de que elas sim seriam mais contemplativas e que inclusive a congregação feminina, né, essa ala feminina, seria eu achei isso sensacional, né? Que é de adoração perpétua. Então, 24 horas, durante 7 dias da semana, tem sempre alguém adorando Jesus Eucarístico. Jesus nunca fica só. Desde a fundação até hoje, Jesus nunca fica só. E, Marcos, você pode até me corrigir se eu ficar errada, e se eu for falar alguma coisa errada, mas assim, o que eu entendi, o que ficou para mim, ele iniciou essa adoração perpétua na ala masculina, mas aí o pessoal meio que não aguentou, começou, né, com muito entusiasmo. Exato. E aí chegou uma hora assim que a escala, o pessoal começou, né, a querer furar a escala, já não aguentava mais. Os próprios irmãos da congregação começou a falar que ele era radical demais e começou a ir contra ele. E aí, assim, surge essa irmã, ele conhece essa irmã, e aí eles fundam a congregação feminina justamente meio que, assim, vamos dizer, para tampar essa brecha. E aí a gente vê a questão do carisma, né? E eu fico pensando assim, gente, a mulher contemplativa, né? A Maria, que foi o sacrário e sempre esteve com o nosso Senhor, e a vocação da mulher para a adoração também, né? Aquilo que eles não conseguiram fazer, não por humanidade, né? Porque são homens, mas eu acho que tem muito da natureza também. Né? Não estou falando que homens não podem adorar, mas eu acho assim, a feminilidade, não sei se vocês conseguem me entender, para esse chamado de adoração perpétua para as mulheres, parece que é mais, assim, né? É mais propício. Né? Então, assim, a partir de então foi feita a adoração perpétua a partir das mulheres. Eu achei isso muito lindo, porque assim, nós somos o complemento, né? A gente não tem divisão entre homem e mulher. Muitas coisas, naquela época lá, era muito perigoso para as mulheres religiosas. Então, quem fazia o trabalho, né, de ir na frente, e a gente acaba se completando, né, o trabalho masculino e o trabalho feminino. Eu achei muito bonito esse chamado e essa compreensão para a contemplação e adoração perpétua para a congregação feminina. Não, eu não tinha pensado nisso. Eu li, eu falei, pô, ainda falei assim, os caras preguiçosos. Eu fiquei pensando nisso não também. conseguiram sabe, adorar. assim, Não, eu já pensei assim na hora. Olha como eu sou terrível. Né? Eu pensei assim, cara, a pessoa tinha uma escala, velho. A pessoa tinha uma escala, base a pessoa tinha que ficar ali 1 horinha, 2 horinhas, não conseguia ficar, caramba, né? E veio a mulher, conseguiu, mas eu não tive essa sensibilidade que a Dani teve de entender que como é realmente, né? Os gêneros se completam, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Eu entendi o que a Dani falou. Óbvio que o homem também pode adorar. Mas o homem não conseguiu ali, naquele momento, a mulher veio e com a feminilidade dela, com a doçura, né? Ela conseguiu fazer com que se tornasse ali a adoração perpétua. Amei, Dani. Amei sua colocação, amei. Show. Não, e eu acho isso, assim, a gente pode verificar que todos os outros episódios, quando a gente fala, né, da questão do papel do homem e da mulher que se complementam, né? Como as mulheres, as mães, sempre estão mais voltadas para a oração, né? E o homem mais volta-se para a oração, rezando junto com a esposa, mas mais voltado para o fazer. A mulher mais para essa parte oracional, contemplativa, e o homem mais com o trabalho, né, braçal, de prover, e eu acho isso maravilhoso de completar. E eu acho que isso faz parte da nossa realidade, né, Tati? Que a gente tem um grupo de meninas e a gente tem falado constantemente da necessidade de nós, mulheres, ainda mais, né, que somos casadas, de ser, né, esse coração contemplativo e orante das nossas famílias. Eu já ouvi isso
de um sacerdote em confissão, que eu era a base espiritual da minha casa. E eu falei para a Tati, falei, gente, isso não é um chamado só para mim, é um chamado para todas as mulheres. Nós somos a base espiritual das nossas famílias. Já dá para ver nas escalas de intercessão da madrugada nos retiros, né? Opa, mas peraí, que era isso que eu ia falar. Então, Era isso que eu ia falar. Eu vou lembrar aqui, e espero que os meus companheiros de escala de intercessões, porque isso me lembrou muito os fura escala de retiro, que tinha bastante. Da gente nas madrugadas, todo mundo queria fazer tipo os horários das 10 da noite, tipo, das 10, 11 da noite, né? 6 Eram os da mais manhã. concorridos. Ou 6 da manhã, né? Que já era passado a noite. Agora, aquele horário, 2 da manhã, 3 da manhã, naqueles frios de Bugaçu, né? Naqueles frios de Parelheiros, né? Que era onde a gente costumava fazer retiro, aí o negócio ficava complicado, né? Me lembrou muito, você contando essa história, Dani, me lembrou muito isso, me lembrou esses momentos de intercessão. Nem vou de falar retiro. quem furou no último retiro de jovens, né, Marques Júnior? Opa, pode falar, mas avalie o contexto todo do retiro, tá? Eu sei. tenho alguns Você tá argumentos a meu perdoado. favor. Você tá perdoado. Tem uma parte que o Marx falou, bem bacana, que foi essa parte que, quando ele teve aprovado pelo Papa, né, a criação da fundação, né? E no dia anterior à aprovação, né, ele foi rezar lá na Basílica de São Pedro, né, fazer essa oração lá, e aí ele entrou em êxtase, né? Ficou lá ajoelhado, rezando, e parou, o mundo parou para ele, né? Enquanto ele rezava. E tinha outras pessoas rezando também, né, na Basílica ali. E ali era o local que o Papa Pio IX fazia também sua oração. E aí, conforme o Papa Pio IX foi chegando ao local, as pessoas foram se afastando, né? E para o Papa rezar, né? E só ficou um padre ali ajoelhado, rezando. E o Papa fez a oração, olhando para esse padre. O Papa saiu. O padre estava lá rezando também. Isso chamou muita atenção do Papa, né, em ver o padre rezando ali em êxtase, né? E aí depois teve, no dia seguinte, essa aprovação também da congregação dele, né? da ordem que ele criou, né? Então esse encontro com o Papa, que ele nem percebeu, né? Mas o Papa percebeu, né? Foi muito interessante. E teve também uma parte aqui que eu achei muito bacana, até que gostaria de ler, né, que é com relação ao que a Dani comentou de como ele falava, de como ele convencia as pessoas, né? E aí esse trechinho ele fala assim, né? Sua palavra era um fogo de caridade e de fé. Havia um tal brilho de santidade em seu olhar que se pensava em Nosso Senhor. Mesmo antes de começar a falar, já tocava as almas pela sua simples presença. Mais do que a fé, era quase a visão real Divino Mestre que ele imprimia nas almas. Parecia ver o que falava. Quanta vida, quanta luz. Né? Então, aqui ele fala que ele queria ter o desejo de São Pedro de Leão e Mar era de ter a voz de trovão, né? Para que toda parte e para todas as pessoas que eles pudessem ouvir o que ele falava. Né? Olha que bonito, né? Ai, você falando, eu fico imaginando o desejo profundo do coração dele de evangelizar, sabe, Rodrigo? De querer que as pessoas conhecessem Jesus, de levar Jesus para as pessoas, de que as pessoas tocassem Jesus e que elas fossem curadas e que elas sentissem aquele mesmo amor que ele. Sabe, você foi lendo a frase e relatando, aí eu fiquei, é esse desejo que a gente tem que ter, né? De levar as pessoas para Deus. Só de falar esse trecho já parece que aquece, né? Parece que aquece a gente, né? Imagina como deveria ser o olhar dele para as pessoas entregando a comunhão, né? Ele na fila da comunhão, ele com aquela preciosidade nas mãos, olho no olho, assim, falando aqui, ó. Nossa, deve ser realmente uma cena incrível, né? Pena que a gente não tem acesso a esses vídeos, né? Acho que não tinha smartphone na época, né? Para o pessoal registrar mas esses como momentos. fomos privilegiados, né, Marcos? Porque você falando isso agora, né? Quantos padres passaram nas nossas vidas e que a gente pode sentir esse olhar também, né?
muitos padres Sem passaram dúvida. pela nossa vida e foram responsáveis, né, para a gente sentir esse olhar e esse desejo de mudança, né? Uma coisa que eu sempre falei, né, que um padre, ele nunca é responsável, né, pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa ausência em missa, enfim, nunca o padre é responsável. Mas ele pode ser o responsável por fazer a gente querer ser diferente ao olhá-lo como exemplo, né? E eu acho que eu, pelo menos, tive a graça de ter muitos padres, e acho que muitos de nós aqui também, que foram essas pessoas que a gente olhava e sentia essa paixão que a gente vê aqui, né, em São Pedro de Leonhemar também. Acho que nós fomos privilegiados também em ter Sim. acesso a tantos padres que foram assim. Inclusive, se você falando isso, um padre que eu não tive tanto contato, né? Vocês tiveram mais que eu, inclusive, mas que a história se assemelha um pouco com a história de São Pedro, Julião e Mar, porque assim, São Pedro, Julião e Mar, ele também tinha esse olhar voltado para os pobres, para os doentes, né? Então ele sempre teve como missão principal esse amor e a devoção e comunicar a Divina Eucaristia, Santíssimo ali sacramentado, mas ele também nunca deixou de cuidar dos pobres e tal. E quem foi um padre aqui da região e que foi oblato de Maria Imaculada, pediu e abriu mão dos seus votos nessa congregação para ele fundar a sua própria missão? Padre Gilson, né, que fundou a Fraternidade do Caminho. Que chegue nele esse podcast, que hoje é aniversário dele. É aniversário dele. Que chegue nele, porque de fato, quando eu falava que a pessoa que vivia muitamente era ele, porque poucas vezes eu vi um padre consagrando uma Eucaristia com aquele olhar que ele tinha e que, assim, eu falo aqui, me vem à mente e é nítido aquele olhar, né? E vendo essa história de São Pedro de Leonhemar, realmente me lembrou muito, até porque um amigo de São Pedro de Leonhemar, que é São João Maria Vianney, é o padroeiro dos padres, né? Exato, São Cura d'Ars, Então, foi quem inclusive incentivou e ajudou ele, né? E quem ele... Cura d'Ars era quem ele se espelhava para fazer os discursos e catequizar, né? Ele se inspirava muito no São Cura d'Ars, que também teve essa missão de catequizar, levar a palavra de Deus e incendiar D'Ars, que é onde ele foi enviado. Aí você falando do Padre Gilson, né? E a gente falando de Eucaristia, e tem tudo a ver. O quão o Padre Gilson implantou no nosso coração o zelo pela Eucaristia, através dessa consagração, porque assim, não tem como não reparar a maneira que aquele homem celebra uma missa, a maneira que aquele homem consagra Jesus Eucarístico, né? E aí ele falava assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas para Jesus vocês têm que fazer o melhor. Para Jesus é o melhor. Então tudo tinha que estar impecável, porque era para o nosso Senhor. Se a gente errava uma nota, né? Não, é para o Senhor, então não tem que errar nota, você tem que cantar certo. E assim, fora da missa, era brincadeira, mas na missa, para Jesus, era zelo, era amor, era entrega total. E assim, toda vez que eu vejo um padre consagrando Jesus, eu lembro do Padre Gilson com aquele olhar, com aquele zelo, com aquele amor, que foi aquilo que foi brotado no meu coração. E acho que já fica então aqui um apelo, né, a todos vocês que nos ouvem para rezar por todos os sacerdotes, inclusive e especialmente para o seu sacerdote, aquele que te ajudou no seu processo de caminhada, ou que é o seu diretor espiritual, ou que é o seu pároco. Reze por ele, sabe? Se por acaso você ouvindo tudo isso, talvez veio algum pensamento do tipo, né, o meu pároco não tem esse olhar, reze então, peça a Nossa Senhora, peça a São José a graça de convertê-lo ainda mais, a graça de colocar no coração, inflamar o coração dele para que ele tenha ainda mais o amor, porque com certeza ele tem. Acho que não existe no mundo um sacerdote que não creia que ali é Jesus eucarístico, né, que ele está de fato, ao celebrar uma missa no Calvário, segurando Jesus ali. Acho que isso não existe, né, mas que você possa então rezar pelo sacerdócio. Você tem um sacerdote na sua família, enfim. O sacerdote que veio na mente enquanto você ouviu tudo isso, reze por ele agora. Reze a Ave Maria. Se precisar, pausa o podcast. A gente não vai ficar chateado não, tá? Precisando terminar agora. Pausa o podcast. Reze por ele, que ele precisa muito da sua oração. Hoje eu li uma frase, enquanto eu fazia essas pesquisas também finais aqui pro episódio, que é quando encontra São João Maria Vianney, que vê que ele é
é o padroeiro dos padres, né? A sua morte, inclusive dia 4 de agosto, é considerado o dia do padre, né? Eu vi uma frase que falava assim, né? Para cada padre há um demônio ao seu lado para que o derrube, né? Então, óbvio, né, que as trevas sabem o poder de derrubar um padre, né? Então, que a gente possa cuidar, né, e ter zelo pelos nossos padres, também sacerdotes, por mais humanos que sejam, falhos, muitas vezes, mas que a gente dobre nossos joelhos, proteja a nossa língua, para que a gente consiga ser sinal de fortaleza desse padre e de conversão, né? E aí, repito, né, quem puder compartilhar esse podcast até chegar no Padre Gilson, né, porque ele também mostra e fala do poder dos leigos, né, na sua própria conversão, já como padre, né, e como os leigos foram importantes para a sua conversão, né. Então, você leigo que talvez tenha algum problema, alguma dificuldade, né, com o seu sacerdote, sabe que você pode ser canal de conversão do seu padre. Exato, e a gente comenta aqui então do Padre Gilson, que é fundador da Fraternidade O Caminho, né? Então aqui na nossa diocese nós somos agraciados, né, por ter tanta coisa acontecendo, e a gente tem aqui então o Padre Gilson, que fundou a Fraternidade, e tem o Frei Gilson, né, que é o que talvez muitos de vocês também o conheçam aí, e tem rezado o terço com ele aí na madrugada. É o outro Não também, que é confundamos coisa os de Gilson, Gilson, né? Frei Gilson tem esse negócio também da Eucaristia, que, meu, quando eu vou na missa dele eu fico passada. Então eu acho que é coisa de Gilson. Tanto o padre Gilson quanto o Frei Gilson, eles têm esse amor pela Eucaristia. Você vê o Frei Gilson no terço da madrugada, gente, eu não aguento, ele não se mexe, ele fica ajoelhado 2 horas e meia, olhando para Jesus Eucarístico, ele não se mexe. Um segundo. Eu ajoelho, eu levanto, eu ando pela casa. Eu faço tudo e ele da posição que ele começa o terço, ele fica as 2 horas e meia olhando Jesus Eucarístico. É lindo demais. Também, para quem gosta muito da história de Padre Pio, né? O São João Maria Mar também tem relatos, né? De São Pedro, Julião Maria Mar. Era chama só de São Pedro, só São Julião, mas enfim, dá para dá para entender. Tem histórias onde muitas pessoas às vezes vinham até ele para fazer uma confissão, para procurar um aconselhamento, e ele já sabia o que essa pessoa ia dizer. Ele já sabia o que passava nos pensamentos dessa pessoa e aconselhava de acordo com o que Deus inspirava ali para ele, né? Então ele tinha também esse dom, né, de já saber aquilo que se passa no coração, na mente da pessoa, né, e fazer o devido aconselhamento, né? Se encarregando aqui para o final do episódio, né? Ele morreu aos 57 anos, né? Ele teve hemorragia cerebral, como até a Dani comentou na biografia. E é interessante ver que ele morre jovem, né? 57 anos, ele morreu cedo. E o que entendeu dos relatos da biografia foi que ele se consumiu, né? Assim, ele servia com tanta paixão, com tanto amor, que ele se doou. A vida dele foi pela igreja, foi pela obra, e ele se consumiu de amor, e isso acabou debilitando, né, a saúde dele, e fez com que ele morresse, então, aos 57 anos de idade. E a irmã dele que cuidou dele, gente, é real? Pelo que eu entendi, sim, ele ficou doente e voltou para casa dele. Isso, recebeu estritas ordens médicas de repouso, aí em 68 ele voltou para casa e a irmã dele que cuidou dele, né? Olha só, gente, ele voltando para casa no caminho celebrou a última missa. Ai, gente, essas pessoas eleitas não dá, né? Aí poucos dias depois, A confissão foi feita. serviu até o último E a minuto. última confissão foi feita por sinais. Que lindo. E aí disseram, né? Morreu um santo, exclamavam os habitantes da pequena cidade. Morreu um santo, com certeza. E uma parte que eu vi também é que antes dele morrer, ele já tinha tido a visão que Deus tinha já separado um altar para ele, um trono, né, junto com Deus, e ele já tinha certeza do céu, assim, ele falou, né, que ele ia morrer e que ele ia vir para o céu, tanto que em menos de um ano depois da sua morte, muitos milagres, né, foram atribuídos à intercessão dele, né, logo em seguida à sua morte, né. É isso aí, muito bem, gente. Então, para a gente se encaminhar aqui para o nosso
se encaminhar para o final do nosso episódio, eu quero perguntar para vocês o que vocês aprenderam com São Pedro, Julião e Mar. Bom, eu aprendi a questão da meta, né? Ele tinha uma meta e ele seguiu aquela meta até o fim. Então eu aprendi que eu preciso ter uma meta tão grande, mas tão grande, que essa meta que vai justificar o meu caminho. Entende? Tudo que eu passar pelo caminho justifique a grandeza da minha meta. E essa meta grande só pode ser o céu. Então, meu desejo é ter o céu como a maior meta da minha vida, de modo que o caminho justifique. Para mim, assim, o que eu aprendi e não só aprendi, mas é o que eu pedi quando eu terminei de ver a história dele, é que eu tivesse essa paixão, né? A paixão que ele tem, né, por Jesus Eucarístico, né, a paixão que ele tem pela igreja, né? Muitas vezes a gente perde um pouco disso no caminhar, né? Então, o que eu peço é mais do que eu aprendi, né? É o que eu desejo, é ter essa paixão. Como um bom sanguíneo que eu sou, né? Esse negócio da paixão é importante, né? Esse negócio da paixão é importante? O que é? Como sanguíneo, né? Como sanguíneo é bom ter essa emoção, né? Esse sentimento. Né? Mas o problema é que a paixão passa rápido, minha filha. Mas você sabe que é fogo de desanima, palha, né? É a paixão fogo de palha que desanima no meio do caminho. Tem que ser o fogo de Paris, entendeu? Né? Exatamente. É tipo assim, vem a música, você sente aquilo tudo, você fala, nossa, tô muito em Deus. Aí acabou a música, acabou Deus. Foi embora junto com a música. Ai, gente, eu não. Depois do podcast do Carlo Acutis, minhas comunhões nunca mais foram a mesma. Eu comungo, eu ponho a mão no rosto, assim, pra ninguém ver que eu fico rindo, eu fico querendo pular. Nossa, Carlo Acutis mudou minha vida em relação à comunhão. Nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais. E aí, esse dia, eu fui numa missa do Frei Gilson, que ele falou sobre Jesus Eucarístico. Nossa Senhora, em 50 anos de caminhada, eu nunca tinha ouvido o que eu ouvi daquele cara naquela missa. Sabe? Naquele dia eu falei, cara, eu vi a pessoa de Jesus ali na Eucaristia. Eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Eu falava, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Ai, como a gente é burro. O que eu tava fazendo com 5 anos, né, Tati? Ai. Bom, a gente, na verdade, não fala o que a gente aprendeu. A gente só tá aqui para pedir, né? Porque a gente só deseja. A gente fala o que a gente aprendeu. Fala assim, gente, eu aprendi. Não, eu não aprendi, não. Eu só quero também, desejo e já peço já a intercessão de São Pedro e Julião nesse consumir-se. Né? Eu tenho, assim, vivido tempos difíceis de dedicar-me a este ponto, às coisas de Deus, sabe? A preguiça é uma coisa assim que tenta nos dominar o tempo todo e a gente sempre fica deixando para depois. Então, com o Pedro Julião, né, que venha a acender o meu coração para que eu coloque Deus acima de todas as coisas e que eu me consuma, né, independente do que eu tenha que fazer, não, que eu me consuma, que eu me desapegue de mim mesmo, sabe? Dessa dosinha que eu tenho, desses eu mereço isso, só por hoje eu posso ficar deitada no sofá mais um pouco, só por hoje eu posso acordar mais tarde. Então eu desejo esse desapego de mim mesmo, que São Pedro Julião tinha. Eu quero me desapegar de mim e correr em busca dessa paixão aí, que essa paixão, né, que seja acesa e seja o alimento para este amor a Cristo e a Sagrada Eucaristia. É isso que eu desejo. Bom, no meu caso, eu também, assim, olhando para a história, né, de São Pedro, Julião e Mar, não tem como não desejar, não aprender com ele todo esse amor, né, a Jesus Eucarístico. Eu acho que a partir da história dele, né, de Carlo Acutis, assim, as comunhões não podem ser mais as mesmas, né? Tem que ter alguma coisa diferente, tem que mudar.
e esse desejo, né? Assim, eu peço para que ele inflame cada vez mais no meu coração, para que vá sentindo a saudade, sabe? Tipo, fomos na missa domingo, comunguei. Que a saudade seja grande na segunda, que ela aumente na terça, que ela aumente na quarta. Se eu não conseguir ir na missa durante a semana, né? Que realmente não consigo ainda, mais nesse momento, menos ainda, né? Mas que até o outro domingo a saudade só vai aumentando para que quando chegue lá no domingo seja realmente um encontro esplêndido assim com Deus, né? Então eu realmente peço que ele inflame meu coração para que eu tenha o mesmo amor que ele a Jesus Eucarístico. Nós estamos aqui encerrando, né, mais um episódio. Esperamos que a partir desse episódio você, né, tenha ainda mais esse desejo, essa curiosidade de conhecer a história de São Pedro Julião e Mar, buscar se aproximar dele, né, pedir a Deus todo esse amor e esse zelo pela Eucaristia, rezar pelos padres, né, por todos os sacerdotes do mundo. E para encerrar esse episódio, né, dentro do contexto aí de Eucaristia, de comunhão, eu trouxe aqui uma oração que é uma oração muito poderosa, muito rica para você fazer em ação de graças, ou seja, logo depois de comungar, uma ação que você pode fazer. E essa oração, ela é de alguém que também entendeu muito bem o que é esse amor à Eucaristia, né? Que é São Pio de Pietrelcina, né? Ou seja, o Padre Pio. Então eu vou ler para vocês aqui uma oração de Padre Pio que vocês podem fazer como ação de graças. A oração se chama Permaneceis, Senhor, comigo. E Padre Pio diz assim: Permaneceis, Senhor, comigo, porque é necessária a vossa presença para não vos esquecer. Sabes quão facilmente eu vos abandono. Permaneceis, Senhor, comigo, pois sou fraco e preciso da vossa força para não cair tantas vezes. Porque vós sois a minha luz, e sem vós eu estou nas trevas. Pois vós sois a minha vida, e sem vós eu esmoreço no fervor. Para me dares a conhecer a vossa vontade, para que eu ouça a vossa voz e vos siga, pois desejo amar-vos muito e estar sempre em vossa companhia. Permaneceis, Senhor, comigo, se quereis que eu vos seja fiel. Permaneceis, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, ela deseja ser para vós um lugar de consolação e um ninho de amor. Permaneceis, Jesus, comigo, pois é tarde e o dia declina. Isto é, a vida passa, a morte, o juízo, a eternidade se aproximam e é preciso refazer minhas forças para não me demorar no caminho, e para isso eu tenho necessidade de vós. Já é tarde e a morte se aproxima. Temo as trevas, as tentações, a aridez, a cruz, os sofrimentos, e quanta necessidade tenho de vós, meu Jesus, nesta noite de exílio. Permaneceis, Jesus, comigo, porque nesta noite da vida, de perigos, preciso de vós. Fazei que, como vossos discípulos, vos reconheça na fração do pão, isso é, que a comunhão eucarística seja a luz que dissipe as trevas, e força que me sustente, e a única alegria do meu coração. Permaneceis, Senhor, comigo, porque na hora da morte quero ficar unido a vós, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Permaneceis, Jesus, comigo. Não vos peço consolações divinas, porque não as mereço, mas o dom de vossa presença, assim vô-lo peço. Permaneceis, Senhor, comigo. É só a vós que procuro, vosso amor, a vossa graça, vossa vontade, vosso coração, vosso espírito, porque vos amo, e não peço outra recompensa senão amar-vos mais. Com um amor firme, prático, amar-vos de todo o meu coração, na terra para continuar a vos amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. 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 E o Pedro Julião fez, ele também escreveu vários livros, né? Tem várias obras dele voltadas para a Eucaristia. Então, se você quer uma leitura espiritual, né, para aprofundar no tema e, quem sabe, né, já ir aquecendo o seu coração para este amor à Sagrada Eucaristia, pode procurar os livros que tem um livro lá de São Pedro Julião e Mar. Eu vou colocar, Dani, no texto do episódio
o link dos 2 livros principais dele sobre a Eucaristia. Um deles, inclusive, chama Flores da Eucaristia. Exato. Isso que eu acho que é um bem conhecido. Assim, eu vou deixar o link para vocês que querem se aprofundar. E a gente, então, finaliza esse episódio, né? Esperando aí que você se aproxime cada vez mais de mais esse santo, conheçam, aprenda com ele, né? Porque ele já chegou na meta, né? Ele combateu o bom combate e ele chegou até o céu. Então, que nós possamos também inspirar, ver a obra que Deus realizou na vida dele e, a partir dali, trazer essas obras para as nossas vidas, né? Ou seja, se inspirar e procurar amar Jesus Eucarístico assim como ele amava. Amém? Amém. Amém. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te,
Então, pra gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia.